Olá, meu nome é Flávio Xandó e a convite da Dell eu pude testar esse equipamento que é o Dell Latitude 7389, um equipamento do tipo conversível. E ao longo desse vídeo eu vou mostrar para vocês mais detalhes sobre o Latitude, as suas características, as suas possibilidades e como eu trabalhei com ele durante esse tempo. Foi cerca de 4, 5 semanas, foi um teste bastante completo. O que logo me chama a atenção é que ele é um equipamento muito leve, muito fino, muito fácil de carregar, tem as bordas bastante finas, um aproveitamento completo da tela, mas principalmente ele é um equipamento do tipo conversível, ou seja, ele pode ser utilizado como tablet, pode ser utilizado em modo de apresentação, ou em modo de cabana. Vou ligar o equipamento. Vamos inicialmente ver como ele é rápido para proceder à sua inicialização. Eu cronometrei. O Windows está carregado em cerca de 10 segundos, como vocês verão. E pronto para fazer autenticação, impressão digital, senha, das muitas formas que ele pode ser utilizado. Uma vez ligado, tudo nele responde de maneira muito ágil. Vejam, vou acessar o site, casualmente falando do próprio equipamento. Vejam como a resposta é imediata. Mas não é só isso. Todo e qualquer programa abre de uma forma bastante ágil. Por exemplo, o Outlook, que é um programa conhecido como pesado, e eu que tenho uma caixa postal de dezenas de gigas, histórico de e-mails de muitos e muitos anos, ele abre muito rapidamente. Seu processador é um Core i7, que é o topo de linha da família da Intel em termos de processamento, velocidade e agilidade. Esta máquina também veio com abundantes 16 GB de memória RAM. Isso é bastante. Isso é suficiente para que você abra múltiplos programas, múltiplas abas, múltiplas janelas e mesmo assim não perder a agilidade de forma alguma. Além disso, ele conta com um dispositivo de armazenamento bastante eficiente e moderno, que é o SSD. Ele não é baseado em elementos móveis, pratos que giram, discos magnéticos, ele é baseado em memória flash. Portanto, ele tem um desempenho que vai de 5 a 8 vezes mais rápido que um disco rígido convencional, dependendo do modelo até mais. Esta unidade conta com um SSD de 128 GB, mas a máquina pode vir com 256 ou até 512. Conversando com um amigo sobre o Dell Latitude, ele me perguntou se 128 GB de armazenamento não era pouco. E eu falei não, porque a grande maioria das pessoas hoje trabalha com nuvem. Então, esse 128 GB é mais do que suficiente para você ter os seus programas, os seus documentos mais acessados e o que você precisa você pega na nuvem. Mas além disso, ele pode utilizar um cartão de memória desses que você usa em smartphones ou câmeras fotográficas e ele pode ser adicionado. Isso acrescenta a capacidade do cartão. Nesse caso, é um cartão de 64 GB, mas poderia ser um cartão de 128, 256, 512, enfim. O cartão que você tiver entra como uma nova unidade de armazenamento no computador. A versatilidade desse Latitude vem da sua personalidade conversível. Posso rapidamente transformá-lo em um tablet e utilizá-lo dessa forma, no modo de toque. Buscando um conteúdo, buscando uma apresentação, executando a apresentação, como também o modo mais apropriado para um ambiente de reunião, no qual eu posso utilizar dessa maneira. Bem como da forma de cabana.
Essa forma eu particularmente acho mais interessante para assistir vídeos. Já que eu estou falando do filme, é importante destacar que esse equipamento não tem conector de rede Ethernet, a rede com cabo. Porém, ele conta com Wi-Fi de alta velocidade, o Wi-Fi do tipo AC. Assim eu consigo visualizar em alta resolução, no caso Full HD, 1920 por 1080, próxima à velocidade de uma rede Ethernet. Voltando ao trabalho, vale a pena detalhar para vocês os conectores desta máquina. Temos duas USBs do tipo C, ambas servem para carregar dispositivos externos. Temos saída HDMI para ligar monitor, temos USB convencional, temos o conector de headset e fone de ouvido, o conector do cartão de memória, como eu havia mostrado, e outra USB convencional. Eu preciso contar para vocês que este computador, além de dispor do processador mais rápido da família da Intel, que é o Core i7, ele é uma verdadeira fortaleza móvel. Foi assim que eu apelidei essa máquina, inclusive no texto que escrevi sobre ela. Ele é muito rápido e ao mesmo tempo bastante apropriado ao uso de mobilidade, que são coisas aparentemente conflitantes. O indicativo de velocidade de um processador é a sua frequência. Este tem uma frequência nominal de 2.8, que é bastante alta. Por isso já se explica a sua velocidade. Porém, se há algum programa que demanda mais intensidade de uso, ou de força, ou de poder computacional, ele consegue elevar a sua velocidade até 3.9. Porém, se você não está usando, se você está com a máquina ociosa ou realizando uma tarefa de muito pouca demanda, ele reduz a sua velocidade a 0.8. Essa versatilidade torna a máquina muito flexível na sua forma de uso e no seu consumo de bateria. Para vocês terem uma ideia, eu usei neste computador edição de vídeo. O meu computador pessoal, lamentavelmente, se acidentou, quebrou, fiquei sem ele. Isso aconteceu durante o meu teste com o 7389. Eu resolvi arriscar. Instalei o meu programa de edição de vídeo neste equipamento e fui capaz de produzir 4 ou 5 vídeos, todos eles editados nesta máquina. Que cá entre nós, não é a função dela, mas ela tem uma reserva de velocidade, força e potência que me permitiu fazer isso. Mas e o consumo de bateria? Já que essa máquina é tão potente, será que ela não deixa a desejar na autonomia da bateria? Vou mostrar para vocês. Quando eu testo dispositivos, smartphones, notebooks, etc., eu sempre faço em uma diversidade de situações. Este equipamento, numa situação de estresse máximo, intensidade de cálculos, atividades na tela, figuras em movimento, a tela ligada o tempo todo, provoca tudo que a máquina pode oferecer. Nessa situação teórica, ninguém usa o computador dessa maneira. Esse computador conseguiu ficar ligado por cerca de 2 horas e 50, o que é bastante, porque esse teste é muito rigoroso. No outro extremo, eu também testo numa situação de stand-by. Eu deixo a máquina ligada, sem permitir que ela hiberne ou entre em suspensão, com a tela sempre acesa, porém sem usar a máquina. Nessa situação, este computador conseguiu ficar um pouco menos de 10 horas e meia disponível para ser utilizado. Num extremo, demanda máxima, 2 horas e 50. No outro lado, ociosidade, 10 horas e meia quase, embora com a tela sempre ligada. Isso dá o limite máximo e o limite mínimo que alguém pode obter no uso desse equipamento. Mas eu também fiz o teste do uso natural. O que é o uso natural? É ter a máquina comigo, abrir meu Outlook, navegar na internet. Eu usei essa máquina como se fosse minha por mais de um mês.
e fiz todas as minhas tarefas. Respondi e-mail, naveguei na internet, assisti vídeos, levantei um pouquinho para tomar um café e nessa hora ele, depois de 2 ou 3 minutos, apagava a tela. Escrevi texto, esse texto mesmo, o artigo sobre esse notebook, escrevi nele, editei imagens, li os sites de notícia que habitualmente eu utilizo. Enfim, aquilo que todo mundo faz. Trabalhei nessa condição, que é a condição real. Eu obtive 7 horas e 18 minutos de autonomia, o que é muito bom, principalmente para a máquina que tem este poder de fogo, essa capacidade. Já testei dispositivos da Dell ou até mesmo de outros fabricantes que até oferecem autonomia de bateria um pouco maior, mas não com a força que esse tem. Esse é o seu grande diferencial, a capacidade de processamento e essa autonomia de bateria bastante interessante. Ele tem um teclado que é retroiluminado, ou seja, as teclas se acendem quando você começa a utilizá-las. Isso é muito bom quando você está utilizando num ambiente com pouca iluminação, uma sala de palestras, um avião. O touchpad que é bastante responsivo, e eu não gosto de touchpad. Eu sempre uso um mouse externo, mas essa máquina eu me permiti e gostei de usar o seu touchpad. E os acessórios. A Dell tem uma linha bastante grande de acessórios para os seus notebooks, inclusive esse. Existem os docking stations, que permitem conectá-lo a monitores externos, teclados e mouse sem fio, rede Ethernet, até mesmo uma caneta, já que essa máquina é bastante portátil e bastante apropriada para esse uso móvel e você fazer anotações, utilizá-la como se fosse um grande bloco de anotações ou até sistemas que têm essa capacidade. Um dos acessórios que eu mais achei interessante é um carregador de baterias, mas que se desconectado da tomada vira um power bank de grande capacidade. Então mesmo que aquelas 7 horas de uso corriqueiro não sejam suficientes para você, ou se você precisou fazer um uso mais intenso naquele dia, até editar vídeo em bateria, o que seria algo insano, mas enfim, pode ser necessário, você tem naquele carregador, desconectado da parede, uma reserva de energia para fazer a carga do seu notebook novamente e permanecer utilizando. Óbvio que esse carregador também serve para carregar o seu celular ou qualquer outro dispositivo. Acessórios muito úteis e muito interessantes. O docking eu gosto muito, porque eu poderia simplesmente utilizando o conector USB do tipo C e ter já uma estação de trabalho na minha mesa, no meu escritório. Monitor, mouse e teclado, e quando eu saio para trabalhar, fecho, levo ele comigo e tenho todo esse poder móvel dentro da minha mala, dentro da minha mochila, levando para onde eu quiser. O Dell Latitude 7389. Resumindo e concluindo, grande capacidade computacional, velocidade, agilidade, fruto do processador, do SSD, da quantidade de memória que essa máquina que me foi emprestada para testes tem, os 16 GB. A versatilidade das múltiplas maneiras de uso, tablet, notebook, cabana, apresentação. A segurança dispõe de diversos mecanismos como criptografia de disco, autenticação de duplo fator, impressão digital, biometria, leve, fino, borda fina, bastante portátil, bastante forte. Esse é o Dell Latitude 7389, uma máquina que eu gostei muito. Essa máquina com certeza atende a minha necessidade e o meu perfil de uso, já que eu tenho essa necessidade de velocidade, processamento e mobilidade. Até um próximo vídeo, um próximo teste. Flávio Xandó falando do Dell Latitude 7389.